Tá ok? Ok? Bom, boa noite, pessoal. Chamamos vocês aqui hoje para a gente poder estar passando algumas informações, alguns esclarecimentos sobre essa questão que surgiu, vamos dizer, de ontem para hoje, praticamente, né, da proposta de SAF para o Vila Nova. Queria só fazer alguns esclarecimentos e depois a gente abre para perguntas, né? O Vila Nova, desde 2019, muitos de vocês estão acompanhando, vem passando por um processo de reestruturação, tanto na parte administrativa, financeira, contábil, futebol, patrimônio, em todas as áreas. E isso é nítido, essa estruturação e essa organização que a gente está promovendo no clube, a diretoria atual. Em 2021, nesse processo que a gente vinha fazendo, nós contratamos uma empresa de consultoria para nos ajudar na estruturação da SAF, captação de investidores, de investimentos para o clube. Essa empresa é a Pluri, acho que muitos de vocês já conhecem, já teve contato com o pessoal. É uma empresa muito qualificada, que nos assessora nessa área de estruturação de propostas financeiras de investidores, especificamente de SAF. É uma empresa que já fez várias SAFs e negócios no Brasil para os grandes clubes brasileiros, e ela nos assessora nesse processo. Em 2021 até hoje, até ontem, nós já havíamos recebido 4 propostas de investidores para o Vila Nova. Inclusive uma no mês de junho, julho, pouco mais de 2 meses, nós recebemos uma proposta de um grupo argentino, essa proposta está na mesa ainda, inclusive, e sempre tratamos essas propostas com muita diligência, com muito critério, todas elas com avaliação técnica, avaliação financeira, capacidade dos investidores, quem são os investidores e a proposta em si, se ela realmente traria algum benefício, como se a gente tem falado muito, mudaria de patamar o Vila Nova. E todas essas propostas não avançaram, em decorrência justamente que nessas tratativas, nessas diligências que nós fazemos ou fizemos, a gente entendia que não era o melhor para o clube, o próprio investidor colocava algumas condições que a gente não estava pretendendo negociar. Por exemplo, em nenhuma delas nós aceitamos negociação do patrimônio do clube, especificamente OBA e CT. Por várias razões, a gente não coloca. E algum investidor entendia que isso era importante e declinava da proposta. Então, estou falando que a gente tem esse processo de SAF, de busca de investidores, desde 2021. E nesse período nós já recebemos 4 propostas, inclusive uma dessas 4 é da empresa que nos fez a proposta ontem. E recebemos essa proposta ontem, pela manhã, chegou até mim através da Pluri. No primeiro momento nós lemos a proposta, fizemos alguns questionamentos, justamente com o Fernando, que é quem nos assessora nessa empresa, né? E isso foi ontem pela manhã. E hoje, como vocês todos sabem, essa proposta foi assinada pela gestora, que é a REAG, e hoje pela manhã a gente viu a notícia que a REAG estava sofrendo algumas investigações, e imediatamente nós recebemos também um comunicado do grupo investidor, né, que a REAG, sempre é bom ressaltar, ela não é investidora nesse processo, a REAG é a gestora de um fundo, é uma gestora talvez uma das maiores do Brasil, ela tem vários fundos, talvez milhares de fundos, sob a gestão dela, uma empresa que tem uma capacidade de financeira nesses grupos muito grande, realmente, e um grupo desses investidores estavam sob a gestão da REAG. E tivemos a informação dessa situação hoje com essa empresa, e os investidores logo nos comunicaram pela manhã que estariam trocando, substituindo, né, a gestora por uma outra nos próximos dias. Então, nós entendendo a situação, aceitamos, claro, e pedimos para que suspendesse toda a negociação nesse momento, até porque a empresa que foi a mandatária que assinou a proposta, ela seria substituída pelos atuais investidores. Então, isso foi o que aconteceu. Desse processo, eu sei que teve muita informação e desinformações que foram passadas para imprensa, torcida, conselheiros. Então, a gente achou melhor estar hoje aqui tendo um posicionamento claro nosso,
sobre o que fato aconteceu. Então, isso tudo que a gente está falando aconteceu de 24 horas para cá, assim, a proposta chegou ontem. Hoje a gente tinha uma reunião marcada aqui com a diretoria, eu com os demais diretores, para justamente fazer as devolutivas da proposta que nos foi apresentada, porque todas as outras 4, inclusive há uma que foi feita já também por essa empresa, pela REAG, a forma de tratar isso foi sempre assim: há uma proposta, consequentemente, essa proposta é analisada, como eu falei, por critérios técnicos, financeiros, garantias financeiras, capacidade de investimento, projeto para o futebol, porque não é só o dinheiro que vai resolver o problema, a gente tem que saber qual o projeto para o futebol, quais são as pessoas que estão por trás disso. Sempre essas diligências são feitas posteriormente às propostas. E hoje, exatamente, a gente ia iniciar essas tratativas, sempre através da Pluri, que é a empresa que, como eu falei, que nos assessora. E pela manhã a gente já tinha uma reunião marcada aqui, 11 horas, para justamente tabular essas devolutivas, que não ocorreu em razão do ocorrido com a empresa, que a gente ainda não tem conhecimento do que realmente aconteceu, mas isso não cabe a nós, deixando claro que também os investidores que fizeram a proposta não estão sob nenhum tipo de ação que foi feita, são pessoas até que nos apresentou aqui, conhecemos o investidor, que é o interlocutor deles, que todos sabem, é o Lélio Júnior, conselheiro do clube, patrocinador do clube há muitos anos. Então, assim, estou falando isso de muita forma muito transparente dos fatos que ocorreram e que daqui para frente a negociação foi suspensa até que os investidores apresentem a nova gestora do fundo e a gente possa continuar as tratativas da forma que a gente vem fazendo. Não sei se ficou claro e vocês estarem perguntando. É importante, Odécio, esses esclarecimentos. Boa noite a você, ao Bitar, Humberto Castro da PUC TV. Nesse momento, então, o Vila não tem nenhuma definição, nenhuma proposta concreta. E o que faria o Vila aceitar alguma proposta para se transformar em SAF? Humberto, nós temos uma proposta na mesa, ela não foi retirada, desse grupo argentino. Ela está, é uma proposta interessante, mas a gente não priorizou ela nesse momento, até porque a gente tinha uma situação de chegar a uma nova proposta. E sempre a condição para a SAF é tudo isso. Nós vamos sempre analisar. Não, primeiro, nós não estamos com pressa da SAF. Sabemos que é importante. Hoje o futebol da forma que ele está sendo feito, os grandes clubes, realmente a gente precisa de um investimento, precisamos de uma injeção de financeira no clube, mas mais que a injeção financeira, nós precisamos também de gestão, de projeto, de estrutura, de gente que seja capaz. E o que a gente sempre vai analisar, qualquer proposta que seja, independente de quem está fazendo, é essas questões. A capacidade técnica das pessoas, dos investidores, o projeto para o futebol, o que isso vai agregar do clube de patrimônio. Então, a gente avalia tudo isso para que a gente possa fazer o melhor para o Vila. Você pode ter certeza que a gente vai se cercar de todo o cuidado, já estamos cercando, quer dizer, uma situação dessa como hoje, nos deixa mais alerta ainda para que a gente não possa errar, certo? Porque a gente sabe do tamanho que é o Vila Nova, da importância que é uma decisão como essa que a gente vem buscando fazer. Boa noite, Décio, Igor Santiago, Band News Goiânia. A gente está ao vivo no Golaço Band News. Décio, nós temos conhecimento que essa é a segunda proposta do mesmo grupo. Queria que você falasse sobre as diferenças, claro, no que você pode abrir para a gente, sobre as diferenças da primeira proposta para essa e se, pelo que vocês analisaram ali nesse primeiro dia, é uma proposta boa e que tem condições de vir mesmo a se tornar uma ativa e o Vila Nova pode virar SAF através dessa proposta? Igor, eu não tenho 100% na cabeça a primeira proposta, até porque ela deve ter uns 3 anos que ela teve. Mas eu lembro que uma coisa que talvez foi um impedimento na primeira, é que na primeira tinha a questão do OBA. Se não me engano, a empresa, os investidores, queriam ter o OBA como um ativo a ser cedido para a SAF. E a gente, naquele momento, e até hoje é uma condição nossa, que o OBA, em nenhum momento, estaria em negociação, seria cedido, muito menos o CT. E isso, na época, foi, como eu falei, a gente recebe a proposta e a gente começa a avançar em alguns pontos nela. E isso aí foi um dos impedimentos lá atrás, pode ter havido outro que eu não me lembro, mas eu sei que esse foi um. Essa outra é uma proposta que, como eu falei, hoje a gente começar as devolutivas, começar a tratar,
é uma proposta que tem muito a ser melhorada, muito mesmo. Mas é um início. Eu acho que isso mostra, gente, tudo isso que a gente está vivendo aí, esses últimos dias que está sendo falado, mostra que o Vila Nova está sendo atrativo. Isso é bom. Imagina algum tempo atrás, vocês que vivem o Vila Nova há muito tempo, a realidade que a gente tinha. Então, hoje a gente teve já 4 propostas. Esse mesmo grupo que está oferecendo hoje, há 3 anos atrás, fez uma proposta. Então, a proposta hoje, a gente ia começar a negociação. Nunca com a proposta, quando ela chega, ela está finalizada, ela é acabada. Sempre tem um espaço de negociação, de melhoras, de ambas as partes. Então, o que a gente realmente ia começar agora é discutindo a melhoria de valores, diminuição de prazo, uma condição ou outra que foi colocada lá que a gente poderia fazer, saber exatamente quem são os investidores. Quando eu falo saber, seriam saber CNPJ, CPF de cada investidor, porque isso faz parte, a gente quer saber as pessoas que estão negociando conosco. Então, isso tudo ia ser negociado a partir de agora. Como eu falei, foi suspenso até que a nova gestora seja apresentada e uma nova proposta também seja encaminhada ao Vila Nova. Só para complementar aqui o que o Décio falou, Igor, assim, cada proposta ela tem um formato, né, diferente. Nenhuma proposta de SAF ela é igual à outra, né? Então, muitas vezes a gente vê propostas aí no mercado com valores, né, às vezes muito altos, outros com valores que as pessoas às vezes consideram que são baixos, tal, mas é porque o modelo é diferente, né, e isso muitas vezes cada proposta engloba algumas coisas que outras não. Então isso faz com que tenha essa variação. E aí é o que a gente sempre fala, né? Porque o número financeiro nem sempre representa a importância da proposta, né? Então isso é bom que fique claro também, porque não é o montante final que vai determinar se a proposta ela é bem elaborada ou não. É o que está envolvido nessa proposta, o que incorpora a proposta. Como o Décio falou, algumas têm transferência de patrimônio, outras não. Então, isso tudo tem um peso que para o torcedor, muitas vezes, enxerga só o número, né? E, na verdade, não é só isso. E também, completando o que o Bitar está falando, é importante deixar claro uma questão. Quando se fala de números, foi ventilado agora, especificamente nessa proposta que a gente está falando agora. Quando se fala, vamos jogar um número aqui, 500 milhões, não quer dizer que o investidor vai chegar aqui nessa semana ou no próximo mês e colocar 500 milhões no Vila Nova. Em 10 anos, vamos pegar aí 50 milhões por ano. O que o investidor faz? Isso não é esse agora, são todos que nos apresentaram proposta até agora. Ele garante uma receita de 500 milhões nesse período de tempo, que seria o valor que ele estaria pagando pelo clube. Desses 500 milhões, o que ele deduziria? Toda a receita do clube. Então, por exemplo, se no ano de 2026, dando um exemplo, tá? Esse investidor se propõe a colocar 50 milhões aqui no Vila Nova, e o Vila Nova em 2026 arrecada 40 milhões, esse investidor colocaria mais 10. Se subisse para uma Série A que o faturamento é maior, talvez eles até zerariam esse investimento. Então, isso é importante, vocês, imprensa, todos que estão hoje acompanhando essa situação nossa, não quer dizer que alguém chegaria aqui essa semana, nos próximos dias, pagaria 500 milhões, zeraria toda a dívida do clube, reformaria o OBA, enfim, então é tudo isso, por isso que eu falo para você, isso tudo é negociado, o prazo, a forma que será quitada essas dívidas, sobre que valor serão negociadas as dívidas, os investimentos obrigatórios, hoje a gente já coloca como investimentos também aqui no CT, apesar de eu ser um CT novo, um CT que nos atende bem, mas tem sempre investimentos para serem feitos, investimentos no ovo, então não é uma questão tão simples, eu quero falar para vocês, e a gente recebeu uma proposta, no outro dia dar um retorno, então são vários aspectos, a SAF é uma questão nova para o futebol, nova para nós, até por isso que nós estamos nos cercando de um grupo de assessoria, de advogados que estão nos orientando, porque não é vender um ativo simplesmente de vender uma empresa, uma loja, alguém que, um time de futebol, eu falo no caso do Vila Nova, tem muitas coisas intangíveis, imateriais envolvidos, tem paixão, tem emoção, tem amor. Isso muitas vezes é difícil, como o Bitar falou, é difícil pôr preço nisso, né? E saber o que realmente a gente está negociando. Boa noite, Décio, Baronil, Rádio Difusora. Até em cima aí dessas propostas que você falou, né, desde 2021, e esse noticiário ele ganhou muita força desde a semana passada. Logo veio a partida contra o Botafogo, o Vila foi muito abaixo do que tinha jogado contra o Paysandu e contra o Goiás. Logo veio torcedores no meu celular também, acredito que de vários,
E já comentando, né, foi só o jogador saber que está entrando um bom dinheiro no Vila que já tirou o pezinho. De uma certa forma, vocês entendem que esse tipo de vazamento de notícia também possa atrapalhar, influenciar no time de futebol, e se vocês também conversam com o elenco a respeito deste assunto? É importante, Varonil, fazer isso que a gente está fazendo agora, esclarecer, que realmente, como eu falei, quando surgiu isso, teve informação e desinformação todo esse processo. Acho que a gente passando a informação da forma correta, transparente, clara, a gente dissemina tudo isso que você está falando. Eu não acredito que o jogo passado com o Botafogo teve qualquer tipo de interferência, porque isso aí nem estava sendo ventilado ainda, não estava sendo publicamente falado. Mas eu acredito que a gente sempre tem que prezar pela transparência, pela honestidade, informar para os atletas, para os funcionários da realidade do clube. Não quer dizer, como eu falei, mesmo que se fosse concretizar um negócio, ou se concretize uma questão de algum investidor, de uma SAF no clube, ele não muda a realidade nossa em poucos dias. Isso gasta meses, talvez até anos. Porque a gente está projetando Vila Nova para os próximos anos. A realidade nossa hoje a gente conhece, é um clube humilde, um clube pé no chão, um clube que está construindo o tijolinho a tijolinho a cada ano. Cada ano eu tenho certeza que o Vila Nova vem melhorando a sua estrutura, vem melhorando os seus indicadores financeiros, seus balanços, administrativamente. Eu falo para vocês que estão aqui no dia a dia do clube, vocês sabem da nossa realidade, o que a gente era, o que a gente é hoje. Tem muito para ser melhorado, tem muita dificuldade, inclusive financeira. O time não é porque tendo proposta que as coisas melhoram, tem uma expectativa. Como eu falei, isso tudo que a gente está falando hoje aqui, proposta, tal, mostra que nós estamos na vitrine. Nós vamos ser desejados. Graças a Deus por isso. E vamos aproveitar ao máximo esse momento para a gente poder melhorar o clube em todas as formas, inclusive financeira. Boa noite, Décio. Luiz Felipe, do Jornal Popular. Queria te perguntar a respeito das dívidas do Vila Nova. Como que a chegada de uma SAF poderia ajudar nessa questão? E se vocês têm um valor aproximado da dívida total do Vila? Bom, essa dívida foi até divulgada, né? Uma dívida que nós divulgamos no balanço, foi 30 de abril, se não me engano, né? Que a gente divulgou o último balanço. Ela está em torno de 142 milhões. É uma dívida, hoje ela tem dívidas trabalhistas, que essas dívidas hoje estão todas negociadas dentro de um plano junto com o Tribunal Regional do Trabalho. Ela é equacionada, é uma dívida que ela está sendo sanada, inclusive. Nós tínhamos mais de 192, mais de 200 demandas, ações trabalhistas em 2019. Hoje não chega a 70, 80 ações. E não está sendo. O Vila Nova é um clube que desde 2020 não tem mais nenhuma execução trabalhista. Isso é importante ressaltar. Isso não é dada a informação do Tribunal Regional do Trabalho. Desde 2020, tem 5 anos que o clube não tem uma execução trabalhista. Nós temos a dívida federal. Essa sim, a gente tem essa dívida, mas ela pode, inclusive SAF, uma das propostas da SAF é zerar essa dívida. Isso, o governo federal tem programas de recuperação dessa dívida com um valor bem menor que esse, que é hoje o valor contábil da dívida. E temos uma dívida com os conselheiros, com alguns conselheiros do clube, que também essa dívida, ela vindo à SAF, ela tem que ser negociada com certeza. Boa noite, Décio, Leandro. Com o conhecimento de alguns dos interessados, principalmente o Lélio, que você já citou, por essa ser uma proposta também considerada mais completa, vocês, é claro que pregam esse pé no chão, vai devagar, tirando todas as dúvidas, mas a cúpula do Vila Nova, ela acredita num acerto com essa proposta, por ser a melhor até hoje? Tem uma confiança num acerto? Chegar até o denominador comum com o grupo, com a nova administradora, para chegar a esse acerto? Sim, eu não falaria que ela seria a melhor ainda, porque a gente tinha muito a avançar, né? Mas com certeza, já falei do Lélio aqui, o Lélio é um conselheiro, não só ele, mas tem outros investidores que a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer, mas o Lélio, além de ser um investidor, como eu falei, é um patrocinador antigo do clube, importante, um conselheiro também que já prestou muito serviço ao clube, e a gente sempre gosta de fazer negócio com pessoas que têm algum envolvimento, alguma parceria já com a nossa cultura, vamos dizer assim. E ela voltando à mesa, essa proposta, vamos fazer tratativas como a gente fez com todos os outros, sempre mostrando o que é o melhor para o clube. Isso não quer dizer aí que a gente tem essa possibilidade de estar mais próximo ou não de um acerto, né? Porque a gente
muitas vezes nessas devolutivas que a gente faz, e isso é importante também que o pessoal saiba que é um processo longo, não é da noite para o dia, não dura uma semana, um mês, isso se arrasta durante algum tempo. Algumas situações em que a gente possa colocar na mesa ali como condições primordiais para o clube, isso pode, de repente, fazer com que o investidor também desista do negócio. Então, não dá para você dizer só no andar da negociação mesmo que a gente pode ter esse feeling aí de que as coisas podem caminhar ou não para um fechamento aí dessa SAF. E quando a gente fala assim, que a melhor proposta, eu falo assim, que ela tinha um potencial para se tornar melhor ainda. Tá? Então, assim, como eu falei, toda proposta, quando ela não chega acabada. Então, por isso que a gente não submete a apreciação ainda do conselho, de todos, porque há um espaço antes para ajustar essa proposta, ter algumas informações, esclarecimentos, e a gente vai fazer isso até chegar sempre o quê? Como eu falei, buscando o que é o melhor para o Vila Nova. E isso a gente não vai abrir mão em nenhum momento. Décio, boa noite, é bom revê-lo. Juliano, eu estou aqui pela Pode Vir ao vivo com o Túlio Isaac e também com o Hugo. Hoje o Renato Sobrino está na mesa. Bittar, tudo bem? Boa noite para você também. Eu tenho uma pergunta até para vocês dois a respeito de uma situação. Caso o Vila não avance, né, aí nos próximos meses com alguma proposta de SAF, que é o assunto aqui, você é a favor de uma nova mudança no estatuto? Você já falou sobre isso, né, para permanência do Hugo Jorge Bravo, que esse também foi outro assunto discutido há algum tempo atrás no Vila Nova, e você é a favor da permanência dele na presidência, em time que está ganhando não se mexe, e o estatuto poderia passar por uma outra mudança? Você, como presidente do Conselho Deliberativo hoje, é bom revê-lo, um abraço, é bom estar aqui. Prazer, Juliano. Bom, que a atual diretoria, que tem o Hugo como presidente, está fazendo um trabalho excelente, um trabalho que tem dado resultados ao clube, a gente sabe, muitas vezes a torcida, nós queremos resultado em campo, mas como eu já tinha falado, o Vila Nova está se estruturando, se organizando e melhorando a cada ano. Então, o trabalho que a diretoria, não só do Hugo, mas Bittar, Fábio, o Vinícius, é inegável o trabalho que está sendo feito. Agora, a questão de futuro, de eleição, de mudança de estatuto, a gente está preferindo deixar isso para o momento certo. A gente está no momento que o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro, nós estamos num momento importante do campeonato e a gente não queria desviar o foco em nenhum momento. Então, essa situação ela vai ser definida no momento certo, com a condição que o clube estiver, e isso vai ser feito da melhor maneira e de uma forma junto com todos os conselheiros e diretores do Vila Nova. Boa noite, Décio. Boa noite, Bittar, Igor Oliveira, Rádio CBN. Você falou aí que chegou a declinar algumas propostas por essas quererem o envolvimento no patrimônio do clube. Até que ponto o Vila Nova estaria disposto a ceder nessa questão para facilitar aí a vinda de um grande investidor? Porque, como você disse, né, esse tem sido um ponto que não tem agradado muito a alguns investidores. Bom, isso para nós, a gente tem algumas premissas, né, na questão da SAF. E isso até hoje, entre nós e a gente já é da grande maioria de todos, é que não é a questão do OBA, até por questões legais aqui do CT, isso não está em negociação. Porque esse é um ativo do clube, a gente não pode perder essa identidade, desconfigurar tudo isso. Temos projetos grandes para o OBA, grandes aqui para o CT, então é o que o clube tem de ativo e a gente quer preservar ele para o futuro do clube. Então, a gente não quer em nenhum momento, e tem SAFs, como o Bittar falou, clubes que estão cedendo o seu patrimônio, mas depende da situação. Então, para nós, a gente acha que não convém nesse momento, e não é viável e aceitável, ceder na negociação o estádio e nem o CT. Boa noite, Décio. Boa noite, Bittar. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes Goiânia, estamos ao vivo no Bandeirantes Esporte Clube. A fala do presidente Hugo, após o clássico, sobre uma mudança de patamar, e até, de certa forma, ele falou que seria muito próximo isso acontecer, levantou, né, especulações, até, de certa forma, criou, né, um agito muito grande na torcida colorada. E aí, eu queria saber dos senhores, hoje presentes aqui nessa coletiva, sobre a existência ou não de uma conversa com investidores fora do modelo de SAF,
talvez um patrocínio ou até mesmo uma parceria, se esse assunto Gustavo Lima, de fato, ele procede ou não procede, o que há de verdade, o que é só especulação, o que vocês podem nos adiantar, ainda mais se tratando de um time que está vivendo hoje uma Série B de Campeonato Brasileiro e precisa de recursos para poder subir de divisão. Gustavo, como eu falei no início dessa coletiva aqui, nós estamos desde 2021, nós constituímos uma empresa, organizamos um clube, hoje nós temos nossos balanços, nossa contabilidade todas auditadas, o clube é um clube totalmente aberto, justamente para chegar nesse momento. Só para dar um exemplo, a empresa REAG, que fez a proposta agora, ontem, ela no mês passado, eles mandaram auditores ao clube para levantar os números. Então, essa proposta foi baseada em informações que eles tiveram da nossa contabilidade, que foi totalmente aberta a eles para poder chegar a esse ponto da proposta. Então, eu estou falando assim, isso porque nós estamos em busca de investidores, seja no modelo SAF, seja em outro tipo de modelo. E já tivemos alguns investidores em atletas e alguns ativos do clube, que muitas vezes nem é divulgado, mas temos parceiros que sempre têm feito isso. E a declaração do Hugo foi justamente no sentido, nós estamos querendo isso mesmo para o clube. É importante para o Vila Nova ter esses investidores. Agora, foi falado o nome do Gustavo Lima. Não temos nada de concreto. O que nós temos de concreto é essa proposta que nos chegou, que hoje já foi suspensa, e só. O resto tem muitas conversas, tem muitos interesses, mas de concreto mesmo, não temos nada nesse momento. Oi, Décio. Um abraço, boa noite. Leandro, um abraço também. Rafael Bessa, SBT TV Serra Dourada. Não tem como fugir desse assunto Gustavo Lima. Gustavo Lima veio em Goiânia, ficou gritando Vila toda hora, num bar lá na Vila Redenção. E eu tive acesso a uma foto que está circulando aí nas redes sociais de uma reunião de vocês ontem. Essa reunião tem a ver com essa última informação agora de talvez uma permuta do OBA para a construção aqui no CT, efetivamente, de um estádio para o Vila Nova? Talvez você foi um dos culpados dessa situação, né? Eu lembro que foi você com aquele jogo lá que levantou isso. Mas tudo bem, é válido. Quer dizer, mais uma vez, gente, o Vila ser objeto de desejo de investidores, de cantores, de pessoas, é bom para nós. E nós estamos em busca disso. Algo que seja sólido, algo que seja consistente, que seja honesto, é bem-vindo para o clube, né? Então, nós estamos atrás de investidores, sim. Desde que seja algo que venha agregar para o clube, que seja algo que venha, como a gente tem sempre falado, mudar de patamar, é bem-vindo. Seja uma SAF, seja um investidor, seja um artista. O Gustavo Lima agrega muito para o clube, pela marca, pelo nome, por tudo. Agora, esse evento que você estava falando, eu não estava presente, eu acredito que o Hugo estaria nele. Teve reunião ontem? Não, sim, eu não estava presente, mas eu ouvi falar que teve essa Não reunião. teve reunião, foi simplesmente um jantar na casa dele em que o Hugo foi convidado, assim como tinham outros empresários, gente da música, do futebol, tinha outras pessoas, não tinha nada a ver com reunião, não. Boa noite, tudo bem? Oi, Mônica. Mônica, da TV Record. Desculpa, a gente chegou um pouco atrasado. E aí, em função disso, eu queria retomar esse assunto, né? O assunto dos investidores. Por causa dessa operação desencadeada hoje, que aí, né, todo mundo acompanhando, o Vila chegou, então, a recusar alguma das propostas de investimento. E, como eu não estava aqui no começo, que investidores, até agora, que estariam relacionados com essa operação? Mônica, prazer te ver. Eu sempre lembro da Mônica, na época era do transporte, a gente há muitos anos que a gente fala hoje numa situação diferente, né? Mas, Mônica, explicar bem, nós, como eu falei no início, talvez eu repita isso para os outros, mas como você não estava aqui, desde 2021 nós contratamos uma empresa de consultoria, chama Pluri, que essa é uma empresa especializada que estrutura negócios para o futebol, SAFs, investidores. Essa empresa é uma empresa de São Paulo, muito capacitada, muito preparada. E desde 2021 nós estamos em busca de investidores, seja investidores financeiros e investidores modelo SAF. E nesse período de até agora, nós recebemos, com essa de ontem, 5 propostas, sendo que uma delas é desse mesmo grupo que investiu ontem, né? Então, essas propostas, toda vez que nós recebemos essas propostas, nós tratamos elas com muita diligência, com critérios, avaliando a capacidade financeira do grupo que está propondo o investimento, a capacidade técnica, o projeto para o futebol.
entender qual que são realmente as pessoas que estão por trás desses investidores, para a gente saber com quem que nós estamos relacionando. E todas elas, por um motivo ou outro, nas diligências, nas negociações que eram tratadas, porque a proposta chega, como eu falei também aqui, ela não chega acabada, sempre tem uma margem dos dois lados para se negociar. É o que a gente ia iniciar agora com essa última proposta. E algumas não deram certo, como eu falei, a própria REAG, que foi a primeira que nos apresentou e que não deu certo, foi na questão de ceder o patrimônio, que seria o OBA. Então, naquele momento, eles entenderam que não era viável continuar e não cedendo o OBA, e a gente encerrou a negociação. Voltamos novamente ontem. Então, assim, todas elas que foram nos apresentadas, a gente tratou e vamos tratar todas que apareceram, porque, mais uma vez, o Vila Nova precisa desses investimentos, mas também não será qualquer investimento, não será qualquer valor, não será qualquer pessoa que a gente vai ceder. Sempre a gente vai estar buscando o melhor pelos interesses do clube. Ô, Décio, por falar em proposta, eu quero perguntar para o Bittar, a janela vai fechar, Bittar? O Vila ainda contrata? Bom, Berta, a gente está sempre atento aí, né? Lógico que o mercado não é só para o Vila, está muito complicado, né? Difícil, mas o Alarcon tem mantido alguns contatos aí, espero que a gente consiga, de repente, trazer aí uma ou outra peça para poder somar. Mas no momento eu não posso afirmar aqui que a gente tenha nenhuma contratação já fechada, a não ser o que foi anunciado hoje, né, em relação ao Enzo, que já vinha com um acordo aí para o ano que vem, e com o encerramento da participação da Aparecidense, ele já se apresentou, está integrado aqui ao grupo, então é a única contratação que a gente tem aí confirmada nesse momento. Quais as posições? Eu quero voltar ao assunto do UBA, porque ele está englobado nessa proposta também como uma reforma e ampliação. Ceder para os empresários não é opção do Vila, assim como o CT, né? Mas mudar de local, o UBA, é flexível? O Vila aceitaria dessa forma para que pudesse ser feita essa ampliação ou até mesmo construção de um novo estádio para o clube? Bom, isso como o Bittar falou, nenhuma proposta é igual à outra, né? Então, dependendo da proposta, tudo a gente tem que analisar, porque hoje o que a gente tem é o CT, é o OBA. Fazer um outro estádio aqui no CT, isso hoje ainda não é o local ideal. Então, se o investidor nos propor, isso tudo, como eu falei, a gente não está fechado a nada. Sempre vamos ouvir, analisar, mas que o OBA hoje é um ativo importante para o clube, ele e a gente quer tudo. Inclusive, já estamos com um master plan de ampliação, de reforma para ele. Então, assim, independente de SAF, nós estamos trabalhando na melhoria do OBA para os próximos anos. Ô, Bittar, e voltando ao assunto futebol, a gente até comentou disso recentemente. O Fernando, né, de volta aqui à cidade de Goiânia, fazendo o tratamento aí dessa lesão, e eu ouvi uma entrevista dele recente, dele falando, ele não descartando a possibilidade de um futuro retornar para o Vila Nova. Como que você recebe esse tipo de declaração? O Fernando ainda tem portas abertas no clube, o Vila está acompanhando de perto a situação dele? Bom, assim, o Fernando, né, como você disse, é uma pessoa que mora aqui. Eu, assim, particularmente, não cheguei a conversar nada a respeito com ele. Encontrei rapidamente aí com ele um dia em aeroporto só, mas não tem nada assim, né? Eu nem sei aí a real situação, há quanto tempo ele vai precisar ainda ficar afastado, tudo. Mas quando você fala de um jogador como ele, no nível que ele estava, né, atuando numa grande equipe, se houver de repente interesse, né, das partes aí e for bom para ele também, é lógico que a gente vai avaliar, não vamos fechar a porta, descartar um atleta do gabarito dele. Ok, gente? Alguma dúvida, esclarecido? Obrigado. Mais alguma dúvida aí também? Oi? Diga. Não sei, o Delcio nem marcou a eleição, a gente já não tem como falar sobre isso. Nosso próximo compromisso é o mais importante, é focar na Chapecoense, é isso que a gente tem que
que bater, até porque O foco é o nessa brasileiro. semana surgiram muitos aí, até por isso a coletiva, muitas conversas, né, como o Décio falou, muitas informações e desinformações, muita coisa difusa, né, a própria torcida muito eufórica, né, em alguns momentos a gente vê aí que o torcedor até esquece um pouco do que realmente importa aqui, que é a gente ter o nosso dia a dia tranquilo, a gente tem os nossos objetivos, então a gente procura blindar aqui para que a gente mantenha o foco aqui no campeonato, na Chapecoense, e deixa essas coisas aí para o Décio, para o conselho aí tratar. A nossa parte aqui nesse momento é colocar o time aí em condições de buscar o acesso.